E eu vou com você logo de cara, Paulinha, pra gente falar dessa história aí da Joyce Hasselman. Vamos contar aí pros nossos ouvintes, espectadores, por que ela chorou ontem na tribuna da Câmara. O que aconteceu? Chorou? Bom, pra você que tá talvez em outro planeta, não tá sabendo, os bons tempos entre Joyce Hasselman e o governo E o PSL, e o acabaram governo. faz um tempinho, né? Houve aquele momento mais agudo, quando o próprio presidente retirou a liderança do governo no Congresso da Joyce, e aí essas farpas que pareciam alguma coisa de bastidor, uma ciumeira dela com os filhos, se tornou de fato pública, e a Sim. Joyce passou também a receber muitos ataques virtuais, não é mesmo, Edgar? E ontem a deputada subiu à tribuna da Câmara dos Deputados, relembrou a sua trajetória, partindo ali da sua infância de filha de caminhoneiro, falou ali da sua posição também em relação a esses ataques virtuais que ela tem recebido ultimamente. E aí houve esse momento em que ela resolveu contar uma situação vivida com um dos seus filhos. Ela se emocionou e a gente confere o vídeo agora aqui no Morning Show. Vamos lá. Nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia de alguns deles algumas vezes. Muitas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? E eu vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim, porque como vocês bem puderam ouvir, a minha história é de uma guerreira. Mas o meu filho, de 11 anos, recebendo montagens minhas, com o meu rosto e o corpo de uma prostituta, com o meu rosto e um corpo deformado nu. Isso eu não vou admitir. E não vai ter homem com mandato, sem mandato, seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa. Não vai ter homem, nem mulher, que vai fazer isso com a minha família. Essa foi a fala, Edgar. Eu fico emocionada, independente do que eu ache da Joyce a respeito do que ela faz ou deixa de fazer na política. Quando corta na carne, não tem como não sentir. Quem tem família, quem sabe os reflexos desses ataques no âmbito pessoal, sabe o quanto isso agride, né? O quanto isso fere. E é interessante que a Joyce, que apoiou tanto esse governo, que faz o uso dessa máquina constantemente, não é de hoje, né, gente? É meio desde sempre. Agora esteja passando por isso. Eu espero que abra a visão dela e de muitos outros, de que talvez esse caminho aí seja bastante perigoso. E que hoje o ferro que fere o seu inimigo pode muito provavelmente se voltar contra você. Quem confere ferro férico, Exatamente. será Eu gosto Obrigada, mais de um mas- outro ditado, Paulinha, que é: crie corvos que eles te arrancarão os olhos. Né? Mas Então, você vê. eu espero que a Joyce, e não tem como não sentir uma empatia por ela nesse momento, quando ela traz a fala de um filho, Sim. e só quem tem filho sabe o quanto isso é doloroso, mesmo quando se mexe com um filho, com uma família. Eu espero que sirva de reflexão mesmo para ela agora esse momento, e de fazer um exercício de olhar para trás e ver tudo que ela falou também. Não é só pra ela, Da forma acho que é como pra ela todo agiu. mundo, Todo mundo. sabe? Porque à medida que você tem um exército a seu favor, acabando com a tudo muito reputação bonito. de outros, Isso. pode parecer muito bom, pode parecer muito divertido, né? Você ser vítima de uma outra pessoa ser vítima de um meme, uma pessoa que talvez você discorde ou que você não goste. Mas, não sei, é baixo, né? Mas a parte de uma Leva perseguição, já- uma perseguição em cima de um quadro do PSL, um quadro que apoiou, foi líder do governo, e que se vê agora provando um veneno utilizado por vários correligionários do PSL em torno de outras figuras. É o espírito de corpo do próprio governo. Não é isso, Ele Adriles? de atacar e massacrar o interlocutor antes de qualquer tipo de debate de ideia. Eu acho que, claro, existe um ressentimento
ressentimento da Joyce em relação à perda de poder que ela teve, misturado a isso, mas realmente a questão dos filhos toca fundo na alma de qualquer um. Primeiro, ela soltou uma informação que é preciso ser apurada. Os filhos delas receberam ameaça de morte agora, devido exatamente a esse tipo de deslocamento dela em relação ao governo. Tem a história famosa dela ter recebido uma cabeça de Mas porco. isso Ela era sempre foi, ela até ela falou sempre- na tribuna. Ela sobre sempre isso. recebeu, Falou. mas essa seria, em princípio, por opositores do governo. Agora ela se coloca como oposição ao governo. Ela diz que sempre foi fiel, mas eventualmente ela retuita coisas do tipo saudades do Michelzinho, ela endossa de que esse é um governo autoritário, ela diz que vai depor na CPI, ou seja, ela se coloca como fiel, mas ao mesmo tempo ela faz oposição. Então existe um ressentimento dela, eu acho que pela perda de poder, que não invalida a justa, Mas a não justa acho que reclamação seja dela só- pela truculência em relação ao governo. Eu Deixa eu endosso completamente a opinião de vocês de que esse é um governo que tem como método o massacre a seus adversários. O triste é que um adversário, um aliado, pode se transformar num opositor no dia seguinte. Olha, claro que adversário vai sempre ter em processos democráticos, em regimes democráticos, mas me parece que quando os adversários não existem, eles encontram um adversário. No caso, me parece, para citar dois grandes nomes, pelo menos de destaque, grandes no sentido de serem nomes importantes quadros do PSL. A Janaína Pascoal concedeu entrevista recentemente ao Roda Viva da TV Cultura, e a Joyce Hasselman, que é o caso que a gente comenta aqui. Parece-me que quando as pessoas aventam a possibilidade de externar algo próximo ao razoável, algo próximo ao que as conduziu a apoiar esse governo, quando elas têm ali a real situação do método que os apoiadores desse governo e o núcleo fechado, o núcleo duro ali do bolsonarismo se utiliza para atacar, inclusive, pessoas que são aliados políticos. Isso parece-me que acontece sempre que há um movimento no sentido do que é razoável ou não, do que não extrapola. Parece Eu que acho a que existe um Joyce- ódio intrínseco ao governo, uma raiva da maneira de se expressar, que é uma coisa muito complicada. O que você pensa, Fefito? De novo, vamos lá, tentar começar. Eu acho que a Joyce, ela de fato sofre com o mal de quem não tem mais direito à crítica. O mínimo direito à crítica exercido por alguém dentro do partido bolsonarista não consegue ser exercido. E, sinceramente, para a maioria das pessoas, o que parece agora é que ela tá cumprindo um karma, sabe? E é muito triste ver isso. Porque eu acho que esse momento é de fato de reflexão para ela ver com quem ela se aliou, quem são os reais aliados dela. Porque na hora que ela tá precisando dos aliados dela, ou de um mínimo de apoio ao seu direito à crítica, que é legítimo, ela foi deixada sozinha no meio do caminho. Fefito, a crítica dela não foi exatamente razoável também. Ela nunca fez uma crítica complacente e civilizada, nem quando ela estava no governo, nem quando ela está agora numa suposta Adriles, quase oposição. eu tô longe de ser o maior fã da Joyce, de verdade, desde sempre, nunca fui o maior fã dela. Não, tô dizendo de maneira objetiva. Inclusive, nunca aprovei os métodos dela e acho que ela usava dos mesmos métodos que essa milícia bolsonarista usa. Sim. Mas agora que ela perdeu o poder, ela tem se posicionado de maneira crítica, sim, inclusive contra os filhos do presidente. Mas crítica agressiva, da mesma forma que é. Mas pelo menos não convocando tropas de milícia digital para linchamento. Pelo menos não que eu tenha visto nessa última semana, porque no Brasil também cada mergulho é um flash. Inclusive, no discurso dela, ela reafirmou que ela vai seguir em busca de apuração para que se chegue atrás dos IPs, como ela falou, para descobrir da onde realmente vêm esses ataques. Falou nominalmente, no fim da fala dela você percebeu, né? Ela diz ali, não importa que cargo, presidente, enfim, ela citou Homem ou mulher. a família Bolsonaro. Sim. E falou nominalmente ao Eduardo que vai buscar ali justiça. Enfim, vamos acompanhar isso daí de perto, Edgar.